Enem 2014, primeira aplicação, questão de número 20. Enunciado da questão. O projeto ambiental descrito no texto, proporciona a seguinte consequência regional imediata. Então a gente vai identificar o projeto ambiental no texto e vamos identificar nas alternativas a consequência ambiental imediata. Vamos ao texto? Antes de o Sol começar a esquentar, as terras da faixa ao sul do Saara, ao sul do deserto do Saara, conhecida como Sahel, 2 dezenas de mulheres da aldeia de Ouidour, no norte do Senegal, regam a horta cujas frutas e verduras alimentam a população local. É um pequeno terreno que, visto do céu, forma uma mancha verde, um dos primeiros pedaços da Grande Muralha Verde, barreira vegetal que se estenderá por 7.000 quilômetros do Senegal ao Djibouti e é parte de um plano conjunto de 20 países africanos. Qual o projeto ambiental? Muralha Verde, a Grande Muralha Verde. O que é isso? Uma barreira vegetal de 7.000 quilômetros entre o Senegal e o Djibouti. Vamos ver aqui o mapa? Aqui a gente tem a região do deserto do Saara, tudo bem? Essa região ao sul do Saara, que está marcada aqui em vermelho, a gente chama de Sahel, e é exatamente nessa região que o projeto ambiental Muralha Verde, a Grande Muralha Verde, vem sendo implementado. Veja uma foto da Muralha Verde. Basicamente, o que é? É você plantar árvores. É você fazer plantio de árvores nessa região do Sahel. Beleza? Professor, qual o objetivo de um projeto como esse, Muralha Verde? Essencialmente, conter o avanço do processo de desertificação. O plantio de árvores na Muralha Verde visa conter o avanço do deserto em direção ao Sahel. Deserto do Saara, parte do Sahel, está em processo de desertificação e como reverter esse processo, conter o processo de desertificação. Projeto Muralha Verde. Excelente momento para a gente lembrar de questões teóricas muito presentes no Enem, que são diferenciar desertificação, arenização e desertização. Olha, desertificação, arenização, desertização. Começamos com desertificação, que é o objetivo aí, que é a questão da Muralha Verde, que é a essência da questão. Definimos desertificação como o processo de degradação das terras que acontece em regiões áridas, semiáridas e subúmidas, aquele clima alternadamente seco e chuvoso, chamado também de semiúmido, subúmidas secas, onde o período seco é muito prolongado, tudo bem? Esse processo de degradação das terras torna o solo estéril, improdutivo, solo improdutivo, aí ele está desertificado. E esse processo de degradação, ele é resultado de fatores naturais, acontece naturalmente, então em regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas. Isso pode acontecer ao longo do tempo pela própria ação da natureza, mas ele é acelerado e às vezes totalmente provocado por fatores humanos, por fatores antrópicos. Que fatores antrópicos são provocadores da desertificação? Então a gente vai ter outras questões do Enem que vão tratar exatamente sobre esses fatores antrópicos. Quais seriam? Desmatamento. Então você tira a vegetação e aí você deixa o solo exposto, desprotegido. Pode acelerar o processo de desertificação. 2. Sobrepastoreio. Pecuária. O gato vai pisoteando o solo vai ficando endurecido. O solo endurecido dificulta a infiltração de água, dificulta o cultivo, as sementes brotarem, não é isso? E aí você vai tendo a improdutividade do solo, aí caminha para a desertificação. Terceiro, cultivos que deixam o solo exposto à erosão, ou seja, você realizar uma agricultura muito intensa na região sem proteger o solo. Uma boa maneira de você tentar proteger o solo da desertificação, da perda de nutrientes pela erosão, seria você fazer o chamado plantio direto. A gente já falou sobre plantio direto.
quer saber um pouquinho onde que a gente falou sobre plantio direto, dá uma olhadinha nesse card aqui, que está aparecendo para vocês, que ele vai mostrar uma questão que a gente fala sobre plantio direto, beleza? E cultivos irrigados, né, quando você usa muita água na irrigação e você usa água em excesso na irrigação. Então, regiões áridas, semiáridas, tendem a ter temperaturas elevadas. Então, se você tem excesso de água, a parte da água evapora, não é absorvida pelas plantas. E se a água evapora, sobra os sais, né? Porque a água tem sais minerais. Aí o solo vai ficando salinizado, improdutivo, caminha para a desertificação. Então os processos antrópicos aceleram o processo de desertificação, provocam o processo de desertificação. Beleza? Então a ideia lá da Muralha Verde é exatamente conter esse processo de desertificação nessa região do Sahel africano. Isso é muito forte para Enem, muito forte, tudo bem? Aqui no Brasil, essas áreas aqui de desertificação são identificadas no bioma Caatinga, onde nós temos um clima semiárido. Resultado do que essa desertificação? Essencialmente de ação antrópica. Sobre pastoreio, cultivos mal feitos, sem proteção do solo, sem técnicas de proteção do solo, irrigação mal feita, tudo isso aqui contribui para a desertificação no sertão nordestino, no bioma Caatinga. Beleza? Legal? Arenização. Olha só o conceito de arenização, é diferente da desertificação. Formação de bancos de areias, tá? Pelo processo de retrabalhamento de depósitos arenosos em regiões de clima úmido. Então, primeira coisa essencial, tá? Desertificação, clima árido, semiárido e subúmido seco. Arenização em regiões de clima mais chuvoso, né? Então, áreas mais chuvosas e, se forem subúmidas com curto período seco, com mais chuva. Tudo bem? Beleza? É um processo natural. É um processo natural de formação de bancos de areia, de retrabalhamento dos processos erosivos naturais, mas ele pode ser intensificado pela ação humana. Então veja essa representação aqui, ó. Observamos uma formação com uma certa declividade, caracterizada pela pelo predomínio de solos arenosos e muitas vezes a presença nessas áreas mais altas de arenitos. Então a declividade ela provoca um processo natural de lenta, mas constante remoção do solo, das camadas superficiais de solo, fazendo com que a parte arenosa do solo, né, o solo arenoso, ele fique exposto. Aí a gente tem a formação de solos, né, de bancos de areia, tudo bem? Também o processo de erosão sobre esses arenitos ajuda na composição, ajuda aí no acréscimo de areias, na formação desse banco de areias. Esse é um processo natural de formação de banco de areia, ou seja, arenização. Esse processo pode ser acelerado pela atividade humana. Que tipo de atividade humana? Que tipo de atividade antrópica? Agricultura, por exemplo, pecuária, por exemplo, que ajuda nessa remoção acelerada da camada superficial, né, da camada, vamos dizer, orgânica, mais nutritiva, com macronutrientes do solo, fazendo que exponha a parte arenosa, expondo os bancos de areia. Então, acelera o processo de arenização. Isso acontece, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Em alguns municípios do Rio Grande do Sul, a atividade agrícola, mais os processos naturais, têm formado o processo de arenização, a formação de bancos de areia. De forma natural, a gente identifica isso no Jalapão. Olha só os bancos de areia do Jalapão. Nós temos aqui, ó, nessas formações mais altas, arenitos, né? Então, aí o trabalho erosivo natural sobre os arenitos foi formando esses bancos de areias do chamado deserto, entre aspas, do Jalapão, porque não é deserto, mas ele tem aparência, né, por conta de ter esses extensos bancos de areia, beleza? Então, desertificação, arenização. E o processo de desertização é o processo natural de formação de desertos. O processo natural de formação de desertos, ele é decorrente do quê? Ele é decorrente da circulação geral da atmosfera, ele pode ser decorrente de barreiras orográficas, de correntes marítimas. Então, existe uma série de questões que formam desertos naturalmente, né? Que é uma dinâmica terrestre, uma dinâmica dos fatores naturais da Terra.
Olha lá no treinamento Geografia Física, nas questões que tratam de climatologia, a gente vai ter ali uma questão, ou duas questões, na verdade, que a gente vai trabalhar a questão de formação de desertos, tudo bem? Então, lá no treinamento Geografia Física, você vai encontrar isso. Bacana? Beleza? Desertificação, arenização, desertização. Vamos resolver a questão? Fica bem fácil, né? O projeto ambiental descrito proporciona a seguinte consequência regional imediata. Então, o projeto ambiental, qual é a consequência dele? Facilita as trocas comerciais? Não. O objetivo é conter a desertificação. Soluciona conflitos fundiários? Também não. Né? Não vai gerar uma minimização, mitigação dos conflitos pela disputa de terra, conflito fundiário. Restringe a diversidade biológica? Pelo contrário, ele aumenta a diversidade biológica porque você está fazendo plantio, né? A muralha verde. Fomenta a atividade de criação de gado, pastoreio? Também não. Né? A agricultura aí vai ser mais importante, mas também não é o objetivo. Evita a expansão da desertificação? É isso. Exatamente isso. Bacana? Entenderam? Gostaram aí do conteúdo? Curte o vídeo, tá? E vamos continuar aí com nossos treinamentos Enem. Valeu, gente!